Sejam bem-vindos ao canal Conhecimentos da Humanidade. Agora a gente vai começar uma série de vídeos sobre o pensamento religioso e as principais religiões do homem. Não se tem uma data precisa de quando o homem começou a desenvolver um pensamento religioso. Sabe-se que existem vestígios arqueológicos de mais de 60 mil anos que indicam que o homem acreditava em alguma coisa além da matéria. Alguns desses achados arqueológicos eram sepulturas. Elas já indicavam que existia algum entendimento de que tinha alguma coisa além da morte. Essas pessoas que eram enterradas nessas sepulturas, elas eram, por exemplo, enterradas em uma posição fetal, com o corpo voltado para o leste. É muito comum também encontrar algumas sepulturas em que tinham um buraco voltado para o oeste, chamado de buraco da alma. Os antigos eles acreditavam que quem morria, o espírito poderia sair por esse buraco e ele poderia transitar, tanto para fora quanto para dentro da sepultura. O buraco ele era voltado para o oeste porque era o local onde o sol se punha. Existem muitas teorias sobre o surgimento do pensamento religioso. Nenhuma delas prevalece, mas tem algumas que a gente pode comentar aqui. Uma delas é o animismo, elaborado por Edward Tylor. Segundo essa teoria, todas as coisas são animadas por algo. Esse algo seria a ânima ou a alma de cada uma das coisas, como o homem, as plantas, os animais. Por isso o nome animismo. Essa teoria do animismo é uma teoria antiga. Hoje, é mais correto afirmar que o psiquismo do homem primitivo é diferente do nosso psiquismo atual. O homem primitivo ele acreditava muito mais que as coisas tinham espíritos. Os espíritos eram muito reais para o homem primitivo. Para esses homens, o mundo ao redor deles era mágico. Existe também uma teoria que envolve a magia, ou o que hoje entende-se de magia. Essa teoria diz que o pensamento religioso se desenvolveu a partir do momento em que o homem tentou controlar a si mesmo e o seu meio, copiando a natureza, confeccionando objetos e rituais para controlar os seres elementais da natureza. Nessa teoria, esse pensamento religioso venerava os aspectos naturais, a natureza em si, e não tinha valores espirituais como um princípio universal. Com o surgimento da crença em um ser soberano, a religião tomou o lugar da magia, com seus rituais de prece e bênção. A religião teria surgido para ensinar os povos a manter as tradições, através de seus ritos e crenças. Uma das traduções mais conhecidas de religião é religare, que seria se religar com o divino, com o soberano. Enquanto a magia ela era usada para controlar a natureza, controlar os seres da natureza, a religião era o oposto. Ela era usada para pedir ou implorar algo para o Deus soberano. A gente pode também fazer uma analogia com a magia e com a ciência, que é uma tentativa do homem em controlar as forças da natureza. Talvez nunca saibamos exatamente quando se iniciou um pensamento religioso ou por que o homem primitivo sentiu essa necessidade de um pensamento religioso. O que sabemos é que com o tempo, com o desenvolvimento da consciência do homem ao longo da história e se espalhando pela Terra, essas religiões foram se modernizando, foram evoluindo e é bem possível observar que quanto mais evoluída era uma civilização, mais organizado era o seu sistema religioso. Inicialmente, as crenças e religiões eram muito próximas, porque o homem ocupava um espaço muito pequeno da Terra. A partir do momento que ele saiu da África, foi para a Europa, foi para a Ásia, depois para a América do Norte, desceu para a América do Sul, as religiões, as crenças eram muito diferentes uma das outras. Existem também várias teorias sobre qual seria o primeiro deus, a primeira divindade que o homem teria adorado. A primeira delas aparentemente pode ter sido o Sol, que até hoje é adorado ou reverenciado, mesmo que simbolicamente, por trazer luz, por trazer a vida, vitalidade. Outras teorias ainda dizem que pode ter sido elementos da natureza, como a pedra ou o fogo. O fogo foi muito importante para eles, eles conseguiram trabalhar os alimentos, conseguiram se proteger com fogo, iluminação de noite, ou mesmo a pedra, que eles confeccionavam suas ferramentas, suas armas, e assim poderiam se proteger. Há registros de povos que adoravam os seus próprios guerreiros.
às vezes por terem conseguido um grande feito, acabavam se tornando como se fossem semideuses para aquela tribo, para aquele povo. Outros indícios ainda mostram que algumas tribos adoravam as forças da natureza, como o vento, os trovões, os raios, a chuva. Uma tradição dos povos primitivos era a adoração ao deus urso. Eles acreditavam que o urso era uma espécie de divindade na terra. E eles caçavam o urso, matavam o urso, e o guerreiro que matava o urso ele podia ingerir a carne do urso. Com a ingestão da carne dava muita energia para esses seres primitivos, eles acreditavam realmente que eles estavam imbuídos de uma força divina. Eles eram povos nômades, se deslocavam e com o tempo iam à caça de outros ursos. Essa caça e morte do urso era uma imolação ritual. Era uma forma da divindade se sacrificar pela humanidade. Esses guerreiros se alimentavam dessa carne do urso e se tornavam invencíveis. E daí vieram algumas lendas de homens ursos, homens lobos, que eram na verdade pessoas que se alimentavam dessa carne e que tinham essa ingestão a mais de energia. Bem, desses conceitos, o conceito de guerreiro invencível, ele acabou gerando uma série de lendas nórdicas e germânicas. E esse conceito da divindade se sacrificar em nome da humanidade, ele acabaria influenciando futuramente as religiões babilônicas, incas, maias, celtas e mais para frente ainda o judaísmo e o cristianismo. De forma geral, a gente pode enumerar em 3 tipos os pensamentos religiosos primitivos. O primeiro deles, então, como a gente já falou, é o animismo. É a crença em uma energia que anima todos os seres, incluindo animais, plantas, fenômenos até, etc. O antropomorfismo, que é a crença na divindade com aspecto humano, cujos fenômenos estavam ligados a seu humor. Tem também o mecanicismo, a crença de que todos os fenômenos são causados ou programados mecanicamente por Deus. Não há nada que se possa fazer que não esteja ligado à vontade dele, como um processo mecânico de fato. Com as tribos nômades começando a se fixar e o surgimento das primeiras civilizações, o pensamento religioso acabou se organizando mais e ficando um pouco mais complexo. Vamos ver agora quais são os principais tipos de pensamento religioso. O primeiro é o teísmo. O teísmo ele acredita em um Deus supremo, soberano, o criador de tudo. Ele está em oposição ao ateísmo. Existem 3 tipos de teísmo. O primeiro é o monoteísmo, com a crença em um único Deus. O segundo é o politeísmo, com a crença em vários deuses. E por último, o enoteísmo, que é a crença em um Deus supremo, aceitando a existência de outros deuses. Outro tipo de pensamento religioso é o deísmo, que é a crença que uma divindade fez o mundo, fez tudo que existe, mas simplesmente não intervém, nem tem princípios morais ou éticos que influenciam essa criação. Ele simplesmente fez e não intervém. É algo como Deus fez a Terra e caiu fora, está fazendo outras coisas. Outro tipo de pensamento religioso é o panteísmo, onde pan significa tudo e theos, Deus. É o pensamento que diz que Deus está em tudo, está em todas as coisas. Ele é uma coisa só, ele é a natureza, ele é o cosmos, ele é o universo. Com essa introdução sobre o pensamento religioso inicial, a gente vai agora falar sobre algumas religiões importantes, tanto as que existem hoje quanto algumas extintas. A gente vai começar a falar um pouco sobre o xamanismo. Encerramos aqui mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Espero que você tenha gostado. Aproveita para dar um curtir aqui embaixo no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu! Tá tudo certo. Não é difícil. Disney. Essa cara. Vamos agora iniciar uma jornada do planeta! Vai, planeta!